Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 16 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar da verdadeira inteligência espiritual. Nós ouvimos com frequência essa expressão, inteligência espiritual. Muitas vezes essa expressão está ligada a algum tipo de crença. As pessoas dizem: você precisa acreditar em alguma coisa, e isso é inteligência espiritual, você precisa ter uma vida espiritual. Contudo, será que acreditar em alguma coisa é suficiente? Será que só crer que algo vai acontecer, isso já constitui uma inteligência espiritual? De acordo com as escrituras, não. De acordo com as escrituras, a inteligência espiritual ela tem uma característica. E é isso que nós vamos ver aqui nesta manhã. Bom, nós vamos, como temos feito, meditar no texto bíblico da Maratona Bíblica. Hoje vamos encerrar mais um livro, o livro de Levítico. E eu confesso para vocês que cada vez mais me apaixono por esse livro de Levítico, porque de fato é uma pérola da canonicidade bíblica, né? Uma pérola da nossa Bíblia, de fato um tesouro de Deus, o livro de Levítico. Eu confesso para vocês que nem sempre tive essa relação de amor pelo livro de Levítico. Quem sabe aí no futuro breve eu possa estar fazendo a exposição de Levítico na Igreja Nave. Ai, meu Deus. Mas vamos falar então de Levítico 25 a 27. Hoje quero destacar o versículo 26, versículo 13 do capítulo 26. Olha que versículo lindo esse do capítulo 26. Então, Levítico 26, 13 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Uau, esse é o nosso Deus, né? Lindo esse versículo. E ele vai dar base para a nossa conversa de hoje, porque nós vamos falar aqui basicamente do capítulo 26. O que a gente vai ler aqui? Obedecer às leis de Deus é um sinal de inteligência. Eu falo isso com alguma frequência. Obedecer às leis de Deus é um sinal de inteligência. Por quê? Porque elas foram dadas pela mente por trás da criação do universo. Mas eu quero até acrescentar aqui um termo, né? Eu sempre digo essa frase, que obedecer às leis de Deus é um sinal de inteligência, porque as leis de Deus foram dadas pela mente por trás do universo, da criação do universo, mas não só da criação e da sustentação do universo. As leis de Deus, elas foram dadas por aquele que sustenta todos os dias o universo. Então, nós estamos diante de uma mente asaz inteligente, né? Nós estamos por trás, ou estamos diante de uma mente que de fato é inteligente, e é inteligente mesmo. No capítulo 26, todo o capítulo 26, nós temos o que a gente pode considerar como o esboço da inteligência espiritual. Por quê? No capítulo 26, do versículo 3 até o 12, nós temos todas as bênçãos da obediência. Deus descreve as bênçãos que decorrem da obediência. Então você pode ler, mas o versículo 3 começa dizendo assim: se você seguir os meus decretos, e aí ele vai discorrer ali sobre as diversas bênçãos que decorrerão da obediência. Aí quando a gente chega em Jesus, nós podemos afirmar que Jesus foi abençoado. Mas ele foi abençoado não por suas vitórias militares. Jesus não era um grande general. Jesus também não foi, ainda que a Bíblia, né, ainda que usamos esse termo, né, o nosso general é Cristo, mas as suas vitórias na terra, elas não estavam ligadas a vitórias militares. Também Jesus não foi abençoado por suas vitórias obediente até a morte, e morte de cruz. Então não é uma obediência simples, não. É uma obediência objetiva, uma obediência definitiva. E Jesus foi abençoado por isso. Esse texto, né, o versículo 3 até o 12,
pode ser facilmente comprovado pela nossa experiência. Pode facilmente ser comprovado na nossa experiência. No nosso dia a dia nós podemos comprovar essa realidade. Eu quero dar um exemplo, que é um exemplo meu. A palavra de Deus diz que o homem deve deixar pai e mãe e morar em sua própria casa. Durante os primeiros anos do meu casamento, uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, eu estava conversando isso com a minha querida esposa esses dias, foi exatamente o fato de que, por causa de questões financeiras graves, a gente não conseguia morar na nossa própria casa. Durante um tempo morei na casa dos meus sogros, durante um tempo morei na casa da minha mãe, e foram bênçãos enquanto nos serviram, mas isso não trouxe bênção para nós. Na verdade, isso foi um grande desafio. Então, quando obedecemos, de fato a gente vai experimentar a bênção de Deus. Quando eu assumi e fui para minha própria casa, mesmo que pagando aluguel, com toda a dificuldade, aquilo foi uma mudança na nossa vida. E o nosso casamento experimentou bênção, não só por causa disso, é óbvio, mas também por causa disso, exatamente porque a gente obedeceu a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver as bênçãos da obediência, mas também as consequências da desobediência. E nesse capítulo aqui, a inteligência espiritual vai nos mostrar que a desobediência também traz consequências graves. Do versículo 14 até o versículo 39, nós vamos ter a lista das maldições da desobediência, e aí nós podemos ver os seus resultados em toda a terra. Os resultados da desobediência estão aí, estão por toda a terra, estão espalhados. São doenças, são injustiças, são misérias, pobrezas e assim por diante. Tudo isso é resultado da desobediência. Contudo, entretanto, o lugar onde a desobediência pode ser vista de forma mais clara é na cruz. A cruz é onde a desobediência se mostra mais evidente, e não a desobediência de Cristo, obviamente, mas a nossa desobediência. Olha o que a desobediência do homem causou, olha o que a desobediência do homem levou. Tudo o que aconteceu com Jesus no ato da crucificação é resultado direto da desobediência. Então, esse é o caminho que a desobediência vai acabar produzindo. E assim como a obediência pode ser facilmente comprovada pela experiência, nós sabemos que obedecer a Deus redunda em bênção, a desobediência também pode ser facilmente comprovado pela experiência. Nós sabemos que desobedecer aos mandamentos de Deus pode trazer consequências e consequências gravíssimas. Talvez o personagem que melhor personifica isso, né? O personagem bíblico que melhor apresenta essa realidade é Jonas, o profeta desobediente. Nós conhecemos a história. Jonas, ele tem uma ordem de Deus para ir para Nínive, ele toma um navio para ir em direção contrária, fugindo da direção de Deus, porque ele não queria encarar a própria realidade de que ele deveria obedecer a Deus e amar os seus piores inimigos, né? Amar aqueles que ele considerava como a escória da humanidade, que eram os ninivitas. E aí ele, nessa fuga, enfrenta todo tipo de dificuldade na sua caminhada, e nós sabemos que deu a história do Jonas, acabou tendo que obedecer a Deus. Por quê? Porque esse é o caminho natural. Então, o profeta desobediente Jonas mostra como essa experiência pode ser comprovada. Alguém pode perguntar, e qual é o caminho da restauração? Será que eu tenho um caminho para sair aí da desobediência? No versículo 40 até o 46, Deus vai deixar o que a gente pode denominar aqui de uma porta de saída, ou um caminho de fuga, né? Como fugir das maldições decorrentes da desobediência. Deus deixa um caminho a ser trilhado em caso de obediência. Jesus, ele foi enfático. Jesus, ele não deixou margem de discussão quando ele apresentou o remédio para a maldição. O remédio para a maldição é arrependimento e fé. Eu já me deparei com muitas pessoas que ficam
atemorizadas, literalmente aterrorizadas diante da possibilidade da maldição. Muitas pessoas, elas, ao enfrentar reveses em suas próprias vidas, eles têm uma tendência a tentar encontrar respostas nessas maldições. E eles dizem: pastor, isso deve ser maldição hereditária, isso é da minha família, todo mundo na minha família já passou por isso. Nós sabemos que o comportamento, ele produz padrões, e padrões de comportamento podem ser imitados até de forma inconsciente. E aí as pessoas, elas acreditam que isso está ligado a alguma coisa espiritual, alguma maldição. Eu lembro de uma oportunidade onde a irmã chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse porque eu sei que tem um olho gordo, uma inveja contra a minha vida. Então esse é o tipo de relação, muitas vezes, que a gente tem com a maldição. A gente acha que vencer a maldição é através de muita oração, através de muito jejum, orando contra o olho gordo, contra a inveja. Tem inveja contra você. Nada disso quebra a maldição. O que quebra a maldição é arrependimento e fé em Cristo. Mais nada é capaz de quebrar a maldição. Não precisamos fazer corrente de oração, ir no monte, nada disso. O que precisamos é arrepender, deixar para trás as práticas pecaminosas. Bom, qual é a moral da história então? Um resumo aqui de tudo que a gente acabou de dizer. Moral da história é: a passagem nos apresenta de modo dramático dois caminhos muito objetivos: a bênção e a maldição. Então, a verdadeira inteligência espiritual é optar pela bênção, optar pelo caminho da bênção e não o caminho da maldição. Então, a inteligência espiritual não é acreditar em alguma coisa, mas é de fato obedecer àquele que é o Criador e o sustentador do universo. Esse é o resumo da nossa conversa de hoje. E aí a gente pode até pensar aqui em uma aplicação, o desafio do Léo desta quarta-feira. O desafio do Léo é o desafio que o próprio Deus me passou, e eu quero transmitir o desafio para vocês. O que você precisa começar a obedecer hoje? O que você precisa arrepender para retornar ao caminho do Senhor nesta manhã, nesse dia? Talvez é o perdão que você vai precisar derramar sobre alguém. Eu não sei, talvez você vai ter que pedir perdão para alguém de alguma coisa. Eu não sei. Aqui poderíamos citar exemplos e exemplos e exemplos e exemplos de caminhos ou obediências que nós vamos precisar fazer. Mas aí é pessoal, você sabe, né, o que você precisa obedecer. Talvez você fale assim: mas eu preciso de uma lista. Os 10 mandamentos é um bom início, mas talvez você precise ir lá para o Sermão do Monte ou os ensinos dos apóstolos, tá certo? Vamos orar, meu povo? Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, Senhor, como é maravilhoso meditar em Tua palavra, como é maravilhoso estar diante, Senhor Deus, da Tua doce e preciosa direção e palavra. Difícil é, Senhor Deus, obedecê-la, porque a nossa carne, a nossa natureza não gosta, não quer, pelo contrário, quer se manter distante, afastada do Senhor. Mas nós queremos, nesta manhã, clamar para que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance, nos dando, Senhor, o poder que precisamos para obedecer a Tua palavra, porque sabemos que sem o Senhor, de fato, isso não é possível. Então ajuda-nos, essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Depois de muita dificuldade por causa da nossa internet, conseguimos chegar aqui ao fim. Então, que Deus te abençoe. Uma ótima, excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.